Amém? Primeiro livro de Reis, 18, verso de número 20 a seguir. Quero trazer uma mensagem, não deve demorar muito, não vai passar de 1h30 de pregação. Não, estou brincando. Creio que meia hora, 40 minutos. É uma mensagem assim de reflexão, um devocional. E eu quero que você guarde a espinha dorsal dessa mensagem. O recheio você aplica conforme ela se encaixa na sua vida. Amém? Primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 20, diz assim: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. E Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando estareis divididos entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal é Deus, segui-o. Porém o povo nada respondeu. Então disse Elias ao povo: Eu sozinho fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dá-nos, pois, 2 novilhos, e escolham eles para si um dos novilhos, e reparta-o em pedaços, ponham sobre a lenha, porém não coloquem fogo. Eu também prepararei um novilho, e o colocarei sobre a lenha, e não colocarei fogo. Então eles invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus verdadeiro é o que responder por fogo. Esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa essa proposta. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei vós um dos novilhos e preparai o primeiro, porque vós sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, mas não lhe coloqueis fogo. Tomaram então o novilho que lhes fora dado, e prepararam-no, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, não havia nenhuma voz que respondesse. E zombando e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai mais alto, afinal ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou foi atender algum necessitado, ou talvez foi viajar, ou talvez esteja dormindo e precisa despertar. E eles clamavam em vozes altas e se retalhavam com facas e lancetas, segundo o costume deles, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim agora. E todo o povo se achegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, e depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. E então armou a lenha sobre o altar, dividiu o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha, e disse aos homens: Enchei de água 4 cântaros, e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: Fazei-o mais uma vez, e o fizeram. E disse mais: Fazei-o pela 3ª vez, e o fizeram pela 3ª vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares,
aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu, fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava em volta no rego. E vendo todo o povo, caiu com o rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E disse então Elias: lançai mão dos profetas de Baal, e que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por esta palavra, que é viva, eficaz, preciosa e é transformadora, Pai. Te agradeço porque o Senhor tem nos instruído, nos encorajado, nos sustentado de pé. Eu oro também nesse momento pelas igrejas espalhadas pelo Brasil e ao redor do mundo, que neste exato momento também estão reunidos, congregados, para celebrar ao Senhor, para adorar o seu nome. Que o Senhor seja exaltado em toda a terra, que o teu nome seja glorificado, porque só o Senhor é Deus, e o teu nome merece todo louvor, honra e glória. Amém e amém. Glória a Deus. Mensagem desta noite tem por tema uma guerra entre altares. Uma guerra entre altares. Nós vemos no texto que foi lido a história de dois altares que se propuseram a construir, sobre ele colocar a lenha, onde o fogo não deveria ser o fogo humano, mas sim o fogo do Deus verdadeiro. Um desafio lançado pelo profeta Elias. E então o Deus que fosse realmente Deus, e que tivesse poder de se manifestar para provar que é Deus, esse então deveria do céu responder com fogo e queimar a lenha e consumir o sacrifício que estava sobre o altar, oferecido a esse Deus. Uma batalha entre deuses. O Deus de Israel, que chamou Abraão da terra de Ur, que chamou Isaque desde o ventre da mãe, que chamou Jacó quando ele fugia da ira do seu irmão, que chamou as 12 tribos de Israel de volta do Egito por meio de Moisés, o libertador. Esse mesmo Deus agora usa a vida de um único homem, o profeta Elias, para desafiar as crendices populares, as crenças que se infiltraram no meio do povo, que corromperam toda uma nação, que trouxeram caos, desordem, que trouxeram a abominação aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que 450 homens eram os profetas que profetizavam no altar construído ao Deus chamado Baal. E a Bíblia diz que o profeta Elias faz uma proposta: escolham um novilho, tragam 2 e vocês ainda escolham o de vocês. Construam o altar de vocês, e como vocês são muitos, eu acredito que, como vocês são a maioria, né? E alguns dizem assim, a voz do povo é a voz de Deus. Não dizem assim? Pois então, se vocês estão em maioria, o Deus de vocês deve responder rápido. Então, como vocês já devem imaginar que eu vou gastar mais tempo, então dá mais tempo para mim depois, mas eu vou deixar vocês fazer primeiro, porque aí já
Se o Deus de vocês é verdadeiro, ele já se manifesta, responde, porque a maioria está clamando a ele, e então já está tudo resolvido, não ficamos aqui perdendo tempo. A Bíblia diz que desde o nascer do sol até o meio-dia, 450 homens andando ao redor do altar que tinham construído, chegava a fazer uma trilha batida no solo, de tanto andar em volta daquele altar que tinham construído. E clamavam a Deus e com lancetas, se espinhavam, se cortavam, se retalhavam, derramavam sangue, clamando cada vez mais alto, gritando, gritando, gritando. Mas nenhum Deus respondeu. Nenhum Deus que atendia pelo nome de Baal respondeu. E todo o povo ao redor, assistindo aquela cena, aguardando para ver qual Deus iria se manifestar. Porque havia ali uma batalha entre altares. E embora eles fossem muitos, e todo o povo inicialmente estava do lado deles, Elias ainda assim tomou coragem de fazer tal desafio. E a Bíblia diz que quando chegou perto do meio-dia e nenhum Deus havia respondido pelo nome de Baal, Elias começa a zombar. Elias diz assim: olha, acho que vocês estão falando muito baixo, gritem mais alto. Pode ser que esse Deus de vocês foi tirar uma soneca, não acordou ainda, já é meio-dia, ele não acordou ainda. Pode ser que ele foi atender alguém e ele não consegue ouvir duas pessoas ao mesmo tempo, aí ele está aguardando terminar o atendimento. Pode ser que ele foi fazer uma viagem, e vai demorar uns dias para ele voltar. Elias começa a zombar. E eles começam a clamar cada vez mais alto, mas a hora que deu o horário limite, meio-dia, nada aconteceu. Eles estavam exaustos, ensanguentados, tinham feito um sacrifício por nada. O povo aguardava. Pode ser que Elias vai agora iniciar os seus rituais, suas rezas, suas orações, e talvez aconteça a mesma coisa, talvez nenhum Deus responda, talvez no final essa batalha entre altares fique no 0-0, e a gente vai voltar para casa no final do dia na dúvida: quem será de fato o verdadeiro Deus? Será que de fato Deus Baal foi fazer uma viagem e não voltou? Estava dormindo ainda e não conseguiu ouvir o povo gritando? Mas a Bíblia diz que Elias, ele faz, antes de começar a preparar o sacrifício, antes dele colocar o animal sacrificado sobre o altar, ele faz algo que nós devemos prestar atenção. A Bíblia diz: e ele restaurou o altar. Ele reparou o altar que estava, diz a Bíblia, em ruínas, diz o verso 30. Estava em ruínas, porque há muito tempo não se buscava o Deus de Israel. Há muito tempo os homens haviam dado as costas para Deus, para serem guiados pelos seus próprios prazeres, porque se divulgava que Baal permitia prostituição, permitia orgias, bebedeiras, todo tipo de devassidão. Então, esse altar estava em ruínas, porque há muito tempo não se buscava a Deus. Elias, antes de começar a orar a Deus, antes de começar a invocar o nome do Senhor e lhe apresentar sua oferta, a Bíblia diz que ele repara o altar, ele restaura o altar do Senhor. Esse altar estava em ruínas e era um altar com 12 pedras. Uma pedra, cada uma das 12 pedras representando uma das 12 tribos de Israel. Agora veja que o altar do Senhor, ele não era feito com uma única pedra. Ele era feito com 12. E
cada uma das pedras representando uma tribo, uma fração do povo, representando uma família descendente dos filhos de Jacó. Algumas pessoas dizem assim: eu não preciso de um altar coletivo, eu posso buscar o altar, construir um altar na minha própria casa e buscar a Deus. Afinal de contas, não foi assim que fez Abraão? A Bíblia diz em Gênesis que Abraão peregrinou pela terra. Em Gênesis 12, saiu de Ur dos Caldeus, foi em obediência à voz de Deus para a terra que Deus lhe havia preparado. E a Bíblia diz que depois de Deus aparecer para ele, ele constrói um altar. Com quantos que o ajudaram a construir o altar, ele edificou aquele altar? Sozinho ele fez o altar e convidou sua família para se reunir em volta do altar. Ele fez um altar particular, era o seu próprio altar. Existem vários altares que nós edificamos para Deus. Um é o seu altar particular no seu momento de devocional com Deus, que Jesus mesmo ensina em Mateus capítulo 6, quando orares a Deus, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti, e então orarás a Deus, e Ele te ouvirá. E o Deus que te vê em secreto, te ouvirá. Esse é o altar particular. É o altar que nós mesmos construímos todos os dias, quando dobramos nosso joelho, e no nosso momento de intimidade buscamos ao Senhor. Todas as pessoas devem ter um altar particular. Todas as pessoas que creem no Senhor como seu Deus, que realmente acreditam que Ele é um Deus que responde às orações, deve ter o seu próprio altar particular. Mas o fato de ter o altar particular não quer dizer que o altar de uma pessoa é melhor do que o de outro, ou que o altar de uma pessoa é mais poderoso do que o altar de outro. Não existem altares particulares onde Deus se manifeste pela metade, 50%, 10%. Porque é o mesmo Deus que está sendo invocado. E o poder dele, ele não é fracionado de acordo com a pessoa que o busca. Quando ele se manifesta por inteiro, na totalidade do seu ser e do seu poder, da sua majestade, ele se manifesta para responder a quem o busca. Então o que faz a diferença não é a pessoa que o busca, e sim o Deus que ele busca. Porque aqui a maioria das pessoas buscavam um falso Deus, e que não lhes respondeu. E apenas um homem sozinho invoca a Deus, e esse Deus lhe responde. Esse altar particular, ele é importantíssimo. E embora nesse momento o altar de Elias, ele era um altar particular, mas ele edificou um altar não para si. Embora ele teve a ideia de fazer, embora ele pessoalmente se envolveu na restauração do altar, porém ele não fez um altar com uma única pedra. Ele fez um altar representando toda a nação. Ele queria dar para Deus um culto coletivo, ainda que ele fosse o ministro a executar essa oferenda a Deus e promover esse culto ao Senhor. Nós vemos também em Gênesis capítulo 28, que Jacó, neto de Abraão, também edifica um altar. Quando ele estava fugindo da ira do seu irmão Esaú, a Bíblia diz que ele estava a caminho da casa do seu sogro Labão, e no meio do caminho, cansado já, após caminhar muito tempo, ele resolve descansar e pega uma pedra. E sobre esta pedra ele inclina a cabeça e se deita, e tem uma visão, um sonho durante a noite. E ele vê uma escada que
sai da terra e vai até o céu, e haviam anjos que desciam e que subiam por essa escada, conhecido como a escada de Jacó. E naquele lugar, quando ele acorda, ele declara verdadeiramente: Deus está nesse lugar e eu não sabia. E então ele pega aquela pedra que ele havia reclinado a cabeça, como se fosse quase algo místico, como se fosse a pedra que tivesse o poder de lhe dar aquela visão, de abrir o mundo espiritual aos seus olhos e lhe revelar que ali era um lugar sagrado, o lugar que ele estava. Mas ele usa aquela pedra, coloca sobre um lugar apropriado, limpa a pedra. A Bíblia diz que ele derrama óleo sobre a pedra, porque ele não tinha um novilho para sacrificar, então ele sacrifica o que ele tinha de melhor. Ele toma do seu próprio azeite para fazer a sua comida, a sua refeição, derrama sobre aquela pedra o altar que ele faz a Deus, e ali ele faz um voto com Deus. Se Deus for o meu Deus, o Deus do meu pai Abraão, do meu avô Abraão e do meu pai Isaque, for o meu Deus, me levar em segurança e me trouxer em segurança, e me fizer prosperar naquele lugar para onde estou indo, então quando eu voltar, de tudo que o Senhor me acrescentar, eu darei o dízimo ao Senhor. E assim ele cumpre o voto quando volta da terra de Labão, e volta de fato riquíssimo de lá. Porém, aquele altar, apenas uma pessoa participou daquele culto. Sozinho, Jacó orou a Deus e Deus lhe ouviu. Mas nós vemos também na história do povo de Israel, que quando Josué está prestes a atravessar o rio Jordão, ele faz o mesmo gesto que Moisés. O rio Jordão se abre da mesma maneira que Moisés foi usado por Deus para abrir o Mar Vermelho. E Josué, com todo o povo, atravessa o rio Jordão numa época da cheia do rio Jordão, onde o rio era muito profundo. Ele atravessa o rio com o pé enxuto, e do outro lado, quando ele chega lá, ele manda os homens tirar 12 pedras do leito do rio, de onde eles haviam passado com o pé enxuto, porque as águas se abriram para os dois lados. Os homens tiram 12 pedras do leito do rio, levam para fora na outra margem que eles já haviam atravessado, e com cada uma das 12 pedras, constroem um altar, juntando as 12 pedras. E Deus se manifesta. A Bíblia diz que aparece um guerreiro para Josué. E Josué se assusta. E ele pergunta: és tu dos nossos ou do nosso inimigo? E então esse anjo do Senhor lhe responde: não temas, porque eu venho enviado da parte de Deus. Deus lhe responde a oração. Mas sabe por que Deus responde uma oração que tinha por pretensão atender o desejo do coração não apenas de um homem, mas de toda uma nação? Sabe como é que Deus restaura toda uma nação, toda uma família, toda uma cidade? É que quando todas as pedras são colocadas juntas, é quando eu decido reunir os meus motivos de oração com os teus motivos de oração e colocá-los sobre um único altar. Eu apresento a minha vida para o Senhor, ao lado do meu irmão, que com o mesmo coração e o mesmo propósito também apresenta a sua vida ao Senhor. Existem alguns níveis de batalhas espirituais que você não trava sozinho mais. Algumas orações você faz a Deus e Deus lhe responde, envia o socorro, envia o suprimento, envia a resposta. Mas existem alguns níveis de batalha que você vai enfrentar
com algumas legiões, potestades, poderes no mundo espiritual, que elas são vencidas quando a oração é feita em unidade com outra pessoa que comunga da mesma fé que você, que professa sua fé no mesmo Deus que você crê. E quando essa oração ela é feita de comum acordo, a resposta do céu vem. A Bíblia diz no final do livro de Jó, que Jó, depois de muito tempo, um tempo de aflição, de angústia, cerca de 9 meses, alguns historiadores, alguns teólogos acreditam que durou o tempo da aflição e do sofrimento de Jó, coberto de feridas, depois das notícias de tragédia de ter perdido todos os filhos, perder todo o rebanho de animais, toda a fortuna que ele tinha, e ainda seu próprio corpo coberto de feridas e de enfermidade, e ele está cada dia mais vendo o seu corpo minguar, indo para a sepultura. E ele ora a Deus e nada acontece. Onde está o Deus a quem por tantos anos eu tenho dado minha oração? A Bíblia diz em Jó capítulo 1 que ele ora a Deus. E todos os dias ele ora a Deus, todos os dias ele vai para o seu altar particular. Todos os dias ele clama a Deus pela vida dos seus filhos, porque talvez eles tenham cometido algum pecado e não tivessem confessado a Deus. E ele traz sacrifícios sobre o altar que ele constrói, clamando a Deus e pedindo a misericórdia para poupar a vida dos seus filhos e a sua própria casa. Por um bom tempo isso dá certo, até que uma potestade maior interfere, o próprio Satanás. Não é qualquer demôniozinho, o próprio Lúcifer se apresenta diante de Deus e faz um pedido a Deus: deixa eu tocar nos bens dele para ver se ele não blasfema de ti. O Senhor dá tudo para ele. Como é que ele não vai todo domingo no culto agradecer ao Senhor, levar sua oferta? Deixa ele na miséria para ver se ele não para de adorar o Senhor. E Deus o permite, mas ainda assim ele continua adorando a Deus. E então o diabo volta, pede seus filhos: deixa eu tocar na sua família, aquilo que ele tem de mais precioso, para ver se ele não blasfema de ti. E Deus o permite, para mostrar que o coração de Jó era sincero. Deus já tinha certeza disso. Mas no mundo espiritual havia uma batalha a ser vencida. Depois de perder toda a fortuna, de perder até os filhos, e a própria mulher dizer assim: blasfema desse Deus de uma vez e morre de uma vez. Poupa sua vida de dias de sofrimento. E Jó responde à mulher: tu falas como se estivesse fora de si. O Senhor todos esses anos nos abençoou. Por um acontecimento trágico, eu vou abandoná-lo? Pois o Senhor me deu e o Senhor tomou, diz no verso 21. Contudo, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que de forma alguma ele blasfema contra Deus. Porém, os dias se passam e a enfermidade não cessa, ela só se agrava. Onde está o Deus que tantas vezes lhe respondeu? Sabe aquela experiência que você tem de por muitos anos viver uma vida tranquila, feliz, e Deus vai abrindo portas, até que chega um determinado momento que parece que o céu ficou de bronze e nenhuma resposta mais vem do céu? Chega um tempo em que todos aqueles anos vividos, onde você serviu a Deus, onde você dedicou o seu melhor da sua juventude, dedicados a Deus, parece que de nada valeram, porque de uma hora para outra, sem nenhuma explicação, o céu não te responde mais.
Sabe o que Jó precisava fazer e Deus teve que vir em pessoa falar isso para ele? Jó, por muitos anos você me adorou no seu altar particular. Você precisa de um altar coletivo também, Jó. Você não entendeu ainda isso. Porque eu não sou Deus, apenas Deus de Jó. Eu quero ser Deus sobre toda a face da terra. Tem 3 amigos teus aí que todo dia estão aí te criticando. Só que a vida deles não está muito melhor que a sua, Jó. E você fica com esse espírito de autocomiseração, de autopiedade, sentindo pena de si mesmo, que fica cego para enxergar quantas pessoas ao seu lado estão sofrendo, Jó. Você é egoísta, você quer um altar só para você. Você quer um Deus que atenda só os teus caprichos, que torne você rico, próspero, cheio de saúde, de vitalidade, que seus filhos sejam os filhos mais belos e formosos, enquanto que a cidade ao seu redor está caindo em ruínas. O seu altar está muito bem, obrigado, mas o altar nessa cidade está em ruínas. E a Bíblia diz que quando Jó entende, Jó, capítulo 42, diz que Jó ora pelos seus 3 amigos. E quando ele ora pelos 3 amigos, Deus não apenas atende os 3 amigos de Jó, agora sim Deus intervém e atende também o clamor e a angústia do próprio Jó. Porque o nível de batalha que ele tinha entrado havia aumentado o nível. E ele ainda estava orando como sempre orava antigamente. O que eu quero que você entenda com essa mensagem, querido, é que o seu modelo de experiências com Deus, eles são muito bons para alimentar e alicerçar a sua fé. Porém, dia após dia, Deus vai te levar a novos níveis de desafio. E vai chegar um momento em que você vai se deparar com uma guerra entre altares. Em que altares estão sendo levantados em centros de umbanda, em centros espíritas, em lugares onde as trevas habitam. E altares das trevas estão guerreando contra o teu altar. E quando isso acontece, seu altar particular precisa se juntar com o altar do seu irmão. Por isso que em Eclesiastes a Bíblia aconselha que você esteja em no mínimo 2 pessoas. Quando Jesus envia os 70 para evangelizar, eles vão evangelizar outras cidades. Eles não sabiam que níveis de batalhas espirituais eles iriam travar. Portanto, eles não deveriam estar sozinhos. Eles, no mínimo, deveriam estar orando por si e por mais um companheiro de caminhada cristã. Por quantas pessoas você tem orado? É a pergunta que eu quero lhe fazer. No seu dia a dia, buscando ao Senhor, quantas pessoas você tem colocado na sua lista de oração? Ou você tem dedicado exclusivamente o seu devocional, o seu tempo de oração, por si próprio, pelas suas próprias batalhas, pelos seus próprios dilemas, enquanto Deus, além de estar preocupado com você, está vendo muita gente ao seu redor precisando de ajuda. E Deus está querendo levantar intercessores, pessoas abnegadas, pessoas com um coração disposto a sofrer a dor do seu irmão, a lutar as batalhas do seu irmão, porque talvez o seu altar esteja em paz com Deus e talvez o altar do seu irmão esteja em ruínas, e ele não consegue encontrar forças para se levantar e reparar o altar dele. Talvez Deus precisa levantar nessa geração alguns Elias, que vão levantar pedras, 12 pedras sobre um altar,
representando outras pessoas, não levando a Deus suas próprias orações. Elias não estava ali para se aparecer, para um capricho pessoal, para dizer que ele é o cara e que esses profetas de Baal não estão com nada. Seu propósito, a Bíblia diz, eu faço isso porque Deus me mandou fazer. Dá uma olhadinha no texto em 1 Reis 18. Eu faço isso porque assim Deus falou que eu deveria fazer. Eu não deveria pegar uma pedra me representando. Eu deveria pegar 12 representando toda uma nação. E levantar um clamor de intercessão por toda a minha nação. Você pode orar, queridos, para que você consiga um emprego se você está desempregado. Sabia disso? Mas talvez você não está tendo resposta porque o nível de batalha é um degrau acima, ou alguns 3, 4 degraus acima. Porque se Deus te dar um emprego, mas a economia de uma nação continuar indo para o buraco, com emprego ou sem emprego, isso não vai fazer diferença na vida da sua família. Deus precisa levantar uma nação inteira. Deus precisa restaurar, às vezes, uma nação inteira. Ao invés de você estar preocupado com o seu próprio conforto, e se você conseguiu trocar os móveis da casa antes de chegar as visitas para o Natal, será que algumas famílias nesse Natal não terão um peru, talvez não terão um frango de R$5 para colocar na mesa? Parou para pensar nisso? Aliás, estamos arrecadando alguns alimentos e algumas células e até algumas pessoas particularmente já nos trouxeram, estamos ali estocando, armazenando, e as pessoas que ainda gostariam que nos tragam quarta-feira agora ou domingo da semana que vem, dia 18, para que antes do Natal a gente possa montar algumas cestas básicas, ir para um bairro carente e distribuir para algumas famílias. Já temos alguns alimentos ali, já dá para fazer algumas cestas, mas é pouco diante do tamanho do desafio. A gente pode melhorar. A gente pode olhar por outras pessoas e não apenas olhar para as nossas próprias necessidades. A partir do momento que você intervém na necessidade alheia, Deus começa a priorizar as suas próprias necessidades. Deus usa aquilo que você oferta em benefício de outro, Deus reverte para que traga uma colheita abundante na sua própria vida. Quando Elias passou a se ocupar com a degradação de toda uma nação, e diante de Deus clamar por essa nação, correndo o risco da sua própria vida ser tirada por aqueles homens, porque se Deus não lhe respondesse, ele estaria, como dizem na minha terra, estaria no mato sem cachorro. Aqueles homens o agarrariam e certamente mandariam fazer com ele aquilo que no final ele mandou fazer, exterminando aquilo que era o mal na nação de Israel. A Bíblia diz que ele repara o altar, e então sobre o altar coloca o sacrifício. Não ofereça um sacrifício de qualquer jeito. Não ofereça um sacrifício do qual Deus não se agrade. Porque a Bíblia diz que Abel e Caim ofertaram a Deus, e Deus se agradou da oferta. Deus se agradou de Abel e da sua oferta, diz o texto. Mas Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Você presta atenção que Deus fala que primeiro Deus não se agradou de Caim e por isso reprovou sua oferta. Porque Deus conhecia o coração dele. Da mesma maneira, Deus aprova primeiro Abel e então aceita a sua oferta. Porque seu coração era generoso, ele oferta para o Senhor do seu melhor. Ele não está preocupado em acumular para si mesmo, e sim honrar o Deus que tem lhe provido. E a Bíblia diz que isso fez a diferença. Lá em Hebreus, no capítulo 12, diz
que até hoje a oferta de Abel clama, o sangue de Abel clama. Sua voz ainda é ouvida por Deus. As orações que ele fez, mesmo depois de morto, ainda são conhecidas por Deus. Deus não se esquece. Para a gente encerrar, eu quero lhe levar num texto que está em primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, no verso de número 1. Diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e de todo dolo, de toda hipocrisia e inveja e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Versículo 4 diz assim: achegai-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Sabe o que o texto está dizendo? O texto diz que nós devemos nos achegar a Deus e ao seu Cristo, porque ele é a pedra que vive. No verso seguinte, o verso 6 diz: por isso está escrito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Se você crê no Filho de Deus, ele é a pedra que vive, a pedra angular, a pedra fundamental, é o alicerce de toda a estrutura que depois é erguida. Não começamos a erguer um edifício sem que o fundamento esteja bem firmado. Se a fundação de qualquer edifício não for bem construída, em pouco tempo, esse edifício irá ruir e cair. Porém, a Bíblia diz que se este for o fundamento, esse fundamento ele é vivo, e ele dá vida a tudo que é edificado sobre ele. E ele diz então: achegai-vos a ele, ele que é a pedra viva, que foi rejeitada pelos homens, mas por Deus foi aprovado. Ele é eleito e precioso aos olhos de Deus. Quando você se achega a ele, de que forma você chega? Diz o texto: achegai-vos vós mesmos, como pedras que vivem, sendo edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Deus está nos chamando de sacerdotes. Qual que é o ofício do sacerdote? Fazer o que Elias fez: reparar o altar, sobre ele colocar a sua oferta, suas orações, clamar a Deus, e esse Deus vai lhe responder. O Deus Baal não é Deus, e isso se provou pelo fato dele não responder. Era incapaz de responder porque simplesmente não existia. As crenças eram falsas e se provaram que eram falsas. Porém, o Deus de Elias é um Deus vivo. Ele é a rocha firme e inabalável.
E a ele poderia ser clamado, porque ele é a pedra viva, a pedra angular. E então, como rochas vivas, como pedras vivas, nós devemos ser agradáveis a Deus, para que então Ele nos ouça. Como é que seremos agradáveis a Deus? Juntando as pedras, não deixando suas pedras separadas das demais, colocando suas orações sobre um mesmo altar. Embora todos nós somos diante de Deus, cada um de nós, uma pedra. Jesus disse isso para Pedro: Pedro, tu és pedrinha. Até hoje tu era chamado de Cefas, né? Aquele bambu que dá no banhado, que qualquer vento balança para todo lado, uma pessoa inconstante. Hoje está feliz, amanhã está em depressão, no outro dia parece que o céu se abriu, e no quarto dia parece que está desviado. Ele vai do céu ao inferno assim em horas. Um dia está evangelizando todo mundo, no outro dia, só misericórdia. Assim era Pedro, Cefas, como era conhecido, como era chamado, como foi o seu nome de batismo, Cefas. Porém, Jesus lhe chamou: tu és Pedro a partir de hoje. Pedro quer dizer uma pequena pedrinha. E eu quero te dizer uma coisa, Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra? Alguns dizem assim, que Jesus estava falando: tu és Pedro, e sobre essa pedra que tu és, eu edificarei a minha igreja. Tu és uma pedrinha, e essa pedrinha, sobre esta pedra que é Cristo, e que Ele mesmo, próprio Pedro, nossa, quanto PR aqui no meio, Ele próprio, a quem Jesus disse: tu és uma pedrinha, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Ele mesmo, vamos melhorar, né? Ele mesmo diz que Jesus é a pedra. A gente não estava presente no dia para ver a cena, mas enquanto Jesus diz sobre esta pedra, Jesus não está fazendo assim para Pedro, apontando para Pedro. Jesus está fazendo assim, apontando para si próprio. Você, Pedro, é uma pedrinha, e essa pedrinha sobre esta pedra que sou eu. E por que Jesus fala sobre esta pedra? Porque nos versículos anteriores que você vai ler, a Bíblia diz que ele pergunta aos discípulos: o que diz a multidão que eu sou? E os discípulos respondem: uns dizem que tu és Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Tu és um grande homem de Deus. E então Jesus se vira para os 12, cada um deles uma pedra, 12 pedras para fazer um altar. Jesus se vira para os 12 e pergunta: e vocês? No que vocês acreditam? Para vocês, quem eu sou? Pedro, sempre mais audacioso, toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu. E eu te digo mais: tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus, sobre esta pedra, esta verdade inabalável que você acabou de receber como revelação, sobre esta pedra fundamental, sobre este alicerce de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta pedra viva, todas as demais pedrinhas serão colocadas uma junto à outra, para que um altar a Cristo seja construído, e sobre esse altar o sacrifício seja oferecido a Deus, as orações e intercessões sejam levadas para junto de Deus, porque na unidade há poder de Deus que se manifesta.
No dia 31 de dezembro, no culto da virada, nós vamos estar distribuindo para vocês, deixando na verdade ali atrás, junto com os demais envelopes, um envelope diferenciado, dentro do qual você vai em casa mesmo escrever alguns pedidos de oração. Coisas que você gostaria que Deus realizasse na sua vida. E no verso da folha você vai virar e vai escrever para Deus coisas que você gostaria. Lembra que no ano passado nós escrevemos coisas que você gostaria que Deus fizesse, que você fizesse para Deus? Lembra que foi isso? Quem estava aqui no culto da virada ano passado? Tinha bastante gente, isso. Então nós escrevemos no ano passado coisas que você gostaria que Deus fizesse na tua vida e coisas que você gostaria de fazer para Deus. Nesse ano você vai, além de escrever isso, também você vai colocar coisas que você gostaria que Deus fizesse na vida do seu irmão e da sua irmã. Porque quando oramos uns pelos outros, há poder na unidade das pedras sendo colocados juntos. Nós vamos trazer todos esses pedidos de oração para o altar. Porque embora somos muitas pedras, com essas muitas pedras, erguemos um único altar, sobre o qual um único cordeiro foi oferecido a Deus. Podem existir muitos altares particulares e serem muitas as pedrinhas que Deus lapidou desde o dia que Ele te chamou. Porém, todas as pedrinhas devem estar juntas. Porque na unidade de propósito, poder de Deus se manifesta de forma eficaz sobre todo um povo. Você entendeu então? Você vai colocar o seu pedido de oração, aquilo que você gostaria de fazer, que Deus fizesse na tua vida. Você vai também colocar alguns pedidos de oração por pessoas que você conhece e que você gostaria que Deus intervisse na vida dessas pessoas. Da mesma forma como Jó teve uma experiência sobrenatural de ver sua vida transformada a partir da intercessão que ele fez pelos seus 3 amigos, não apenas a vida dos amigos mudou, mas a dele também. Da mesma forma como os discípulos sempre oravam juntos, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e então desceu o Espírito Santo sobre eles, Atos 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e então Deus envia um anjo e solta Pedro e João, que estavam encarcerados. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, unânimes em oração, e então a terra tremeu. E Deus se manifestou naquele lugar. Há poder na unidade de propósito e de oração. Você pode e deve orar em casa, no seu altar particular, mas você também deve trazer, você, pedra que vive, para se juntar com outras pedras, para que a gente dê as mãos e orem pelos outros, como queremos fazer agora. Coloque-se de pé.